Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem e prontos para mais uma aula gravada, a nossa primeira aula gravada da semana. Hoje a gente vai fazer uma revisão, e essa revisão vai ser importante porque vai te ajudar muito no desenvolvimento do segundo formulário do quarto período, tá bom? Então, vamos lá? Estão prontos, pessoal? Vamos lá, galerinha? Então, deixa eu começar diminuindo aqui a professora, colocar ela aqui do ladinho, e vamos lá. Então, olha só, a gente vai começar falando sobre divisão de decimais. Como que eu faço essa divisão? Tan, 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 tan. Olha lá. Lembra do ICD? Igualar, cortar, dividir. É isso. O que a gente tem que lembrar? Eu tenho que lembrar primeiro de igualar as casas decimais, depois de cortar, eliminar a vírgula e, por último, fazer a minha divisão. Esse é o nosso objetivo. Então, eu tenho que igualar, cortar e dividir. Tudo bem? Então, próximo... Olha só, o que a gente acabou de falar é exatamente o que está aqui, ó. Pegar aqui o lápis, fechar. Então, olha só, eu preciso igualar. Para igualar as casas decimais, acrescentamos 0 para igualar o número de casas decimais depois da vírgula. Então, isso daqui é importante, ó. Igualar o número de casas decimais depois da vírgula. Esse é um ponto muito importante. Após a gente ter feito isso, o nosso próximo passo é cortar. Cortar significa o quê? Eu vou eliminar as minhas vírgulas. Aonde tiver vírgula, dividendo e divisor, ou só dividendo, ou só divisor, eu vou eliminar essas vírgulas, tudo bem? E, por último, nós vamos efetuar a divisão. Efetuar a divisão normalmente, tá certo? Então, agora, a gente vai para... Olha lá. E aí, gente, eu tenho 36 inteiros e 5 décimos e eu quero dividir por 5. Como é que eu vou fazer essa divisão? Olha lá, eu tenho 36 inteiros e 5 décimos dividido por 5. Sabe como pode ser uma forma interessante que eu pensei aqui agora? Para o vídeo, tenta desenvolver e depois solta o vídeo para ver se você está conseguindo fazer corretamente, tá bom? Pode ser uma forma de te ajudar. E aí você vê onde está o erro, para depois poder tirar as dúvidas, tá? Então, olha só, eu tenho 36 inteiros e 5 décimos e eu quero dividir por 5. A primeira coisa que a gente tem que fazer é igualar as casas decimais. Lembra? ICD. Aqui eu tenho uma casa decimal e aqui a gente tem nenhuma casa decimal, né? O 5 é um número natural. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que igualar as casas decimais. Para que isso ocorra, eu vou colocar uma vírgula aqui no divisor e acrescentar um 0. Agora, o que a gente pode perceber? Eu tenho uma casa decimal aqui, ó. Eu tenho uma casa decimal tanto para o dividendo quanto para o divisor. Ou seja, o nosso primeiro passo está ok. Eu igualei as casas decimais. Qual é o nosso segundo passo? O segundo passo, aqui, ó, igualar. Acrescentamos 0 para igualar o número de casas decimais depois da vírgula. Agora, o nosso segundo passo é eliminar a vírgula. Ó, o que a gente vai fazer? Eu vou tirar essa vírgula daqui. Tirando essa vírgula daqui, o meu número passa a ser, então, 365. É o que está aqui. Vou eliminar essa vírgula daqui, o meu número passa a ser 50. E a minha divisão agora é 365 dividido por 50. Aí, lembra do nosso terceiro e último passo, que é efetuar a divisão normalmente? É isso que a gente vai fazer agora. Então, ó, eu vou pegar 3, não dá para dividir por 50. 36 também não dá para dividir por 50, então eu peguei 365. Dividido por 50, opa, dá 7. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 5, 35. Tudo bem? Então, aqui, ó, a gente vai ter 350. Vamos acrescentar um zerinho aqui.
Então, aqui eu vou ter 350. Vou fazer a subtração, 5 menos 0, 5, 6 menos 5, 1, e aqui eu fiquei, então, com 15. O que acontece nesse momento, pessoal? O 15, que é o resultado da subtração de 365 por 350, ele é menor que 50. Quando o meu resto é menor que o divisor, eu passo, então, a colocar uma vírgula no quociente, que é o resultado, para que a gente ganhe o direito de acrescentar um zero aqui. Esse número vai ficar maior e aí eu consigo, então, fazer a minha divisão. Eu passo, então, a ter não mais 15, eu passo a ter 150. Deixa eu só apagar aqui, né, para tirar. Então, ó, o meu número agora passa a ser 150. Por quê? Porque eu consegui colocar uma vírgula aqui e acrescentei o zero. O meu número agora passa a ser um número decimal. 150 dividido por 50, esse está fácil, né? 3 vezes 5, 15. 150 menos 150, resto, zero. Ou seja, 36 inteiros e 5 décimos dividido por 5 é igual a 7 inteiros e 3 décimos. Nós cumprimos todas as etapas, igualamos as casas decimais, depois eliminamos as vírgulas e, por último, efetuamos, então, a nossa divisão. Tudo bem? Então, ó, cortamos e eliminamos as vírgulas e dividimos, fazendo o cálculo normalmente, como se nada tivesse acontecido. Tudo bem? Então, vamos apagar aqui, passar para o próximo. E agora, olha lá, eu tenho 78 dividido por 2 inteiros e 4 décimos. Atenção, o meu 78 é um número natural, né? 78 é um número natural. 2 inteiros e 4 décimos, aí sim eu tenho um número decimal. Tudo bem? Então, para que a gente possa fazer a nossa divisão, primeiro passo, eu preciso igualar as casas decimais. Então, vamos lá, ó. 78 dividido por 2,4, eu tenho uma casa decimal aqui, que é o meu divisor. Eu preciso ter uma casa decimal aqui também. Então, ó, vírgula, zero. Agora, tá corretinho. Por quê? Porque eu tenho uma casa decimal aqui e eu tenho uma casa decimal aqui. Correto. Então, nosso primeiro passo, cumprido com sucesso. Agora, qual é o segundo? Ó, então, igualamos, acrescentamos zeros para igualar o número de casas decimais depois da vírgula. Agora, qual é o nosso segundo passo? Eliminar a vírgula. Então, eu tenho 780 se eu tiro a vírgula. E se eu tiro a vírgula aqui, eu tenho 24. E eu vou dividir o quê? 780 por 24. Essa é a nossa divisão. Professora, como é que eu vou fazer isso? Aqui, ó, a gente pode pegar 7, não vai dar para dividir por 24. Opa! 78 dá para dividir por 24. 78 dividido por 24 dá 3. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 2, 6. E 1 que foi? Ficou 72. 78 menos 72, sobra resto 6. Opa, vou descer agora o zero. Descemos o zero para cá. Fiquei com 60. 60 dá para dividir por 24? Sim, dá 2. Qual é o dobro de 24? 2 vezes 24 vai dar 48. 60 menos 48, 12. Cheguei num ponto importante. Por quê? O meu resto é 12. E o que acontece? Ele é menor que o meu divisor. Então, quando isso acontece, a gente vai colocar a vírgula aqui e aí eu ganho o direito de acrescentar um zero, tá? Um zero não, né? Eu vou acrescentar quantos zeros forem necessários. Então, eu acrescentei o zero, fiquei agora com o número não mais 12, fiquei com o número 120, que dá para dividir por 24. 120 dividido por 24 dá 5. 5 vezes 24, 5 vezes 4, 20 vão 2. 5 vezes 2, 10. Com 2 que foram, 120. 120 menos 120, resto, 0. Tudo bem? Então, eu vou ter 78 dividido por 2 inteiros e 4 décimos é igual a 32 inteiros e 5 décimos. Tudo bem? Vamos apagar aqui e passar. Pessoal, olha só, agora é a parte boa. Agora é com vocês.
Você vai pegar o seu caderno, desenvolver essa atividade, tá? Você vai calcular essas divisões no seu caderno e depois vai fazer a postagem para os professores. Tudo bem? Então, 3 divisões bem tranquilas. Pega o seu caderno, faça a divisão e depois faça a postagem quando o professor pedir. Tudo bem? Então, passamos agora. Esse é um outro conteúdo do formulário que é sobre fração de quantidade. É um conteúdo que nós já vimos e agora vamos fazer uma pequena revisão para você ficar craque e gabaritar esse formulário, tá bom? Então, olha só, pessoal, pontos importantes. Deixa eu fechar aqui. Foi. Pontos importantes para que a gente consiga facilitar, né, o nosso desenvolvimento. Eu preciso primeiro ler, né? Sem a leitura, a gente não consegue entender o nosso problema. Então, ó, para entender e colher os dados do problema, esse daqui é o nosso primeiro passo. E essa palavrinha aqui, ó, colher, também é importante, porque eu preciso, no momento que eu estou fazendo a leitura, já entendi o que é o problema, o que ele está me pedindo, eu preciso retirar do problema os dados que são fundamentais para o meu desenvolvimento. Então, colher os dados é muito importante. Tá? Depois, o que a gente tem que fazer? A gente tem que verificar o todo. Por que esse verificar o todo é importante? Porque existem formas diferentes de desenvolver. Se eu tiver o todo, eu vou desenvolver de uma forma. Se eu não tiver o todo, eu estiver procurando o todo, eu vou desenvolver de uma outra forma. E aqui, ó, nesse passo 3, é exatamente fazer a cooperação correta. Em alguns casos, eu vou dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador. Em outros casos, eu divido pelo numerador e multiplico pelo denominador. A gente vai ver e vai relembrar aí ao longo da aula o que e como usar cada um dos passos, tá bom? E por último, eu preciso verificar se a resposta que eu encontrei tem coerência com a pergunta que foi feita. Então, aqui são os 4 passos, a dica de 4 passos importantes para o sucesso no desenvolvimento dos problemas. Tudo bem? Vamos passar, olha lá. Agora, olha só, vou pegar esse aqui que eu acho que fica mais fácil. Fechamos. Ó, o que a gente tem? Ó? João é alpinista profissional. Ele escalou 3/4 de uma montanha, o que corresponde a 1.200 metros. Qual é a extensão total a ser escalada? Olha só, como eu falei que é importante você colher os dados. O que eu tenho? Eu tenho que 3/4 equivale a 1.200 metros. Outra coisa importante é que ó, o que ele está querendo? Ele está querendo aqui ó, a extensão total a ser escalada. Esse é o nosso objetivo. Para a gente poder iniciar, o que eu preciso saber? Eu preciso saber que 3/4, deixa eu pegar aqui. Ó, eu preciso saber, então, que 3/4 equivale... 3/4 é igual, ele equivale, é o mesmo valor. Então, é igual a 1.200 metros. Isso daqui é importante. Eu sei que 3/4 equivale a 1.200 metros. Então, ó, a gente colocou aqui, a fração 3/4 corresponde a 1.200 metros. O que é importante a gente pensar? Pessoal, eu sei quem é o todo? Não sei quem é o todo. Eu sei que tem esse todo, alguma coisa, que foi dividida em 4 partes, certo? Então, o que a gente fez aqui? Ó? A gente, inicialmente, dividiu aqui em 4 partes, certo? Vou tentar dividir aqui em 4 partes iguais. Vamos lá, ó. 1 parte, 2 partes, não estão lá muito iguais, mas o esforço é o que vale. Elas já estão tortas, gente. 3 partes, 4 partes. Então, ó, vamos imaginar que aqui eu tenho exatamente 4 partes, certo? Foi dividido exatamente em 4 partes. O que eu preciso saber, pessoal, é quanto eu tenho dentro de cada uma dessas partes. Se 3/4 equivale a 1.200, a que conclusão que eu chego? Que 3 partes dessas 4... 3 partes equivale a 1.200. Então, o que eu tenho que fazer para eu conseguir saber quanto eu tenho em cada uma dessas partes? Eu vou ter que pegar 1.200, olha lá.
Eu vou pegar o 1.200 e eu vou dividir por 3. Quando eu divido 1.200 por 3, eu obtenho 400. Olha que dado importante. Quer dizer, então, que eu tenho 400 aqui, eu tenho 400 aqui, eu tenho 400 aqui e eu tenho 400 aqui, certo? Agora, ele não quer saber o total? Qual é a extensão total a ser escalada? O total, gente, equivale aos 4/4. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar o 400, que é exatamente o que está aqui, ó, o que está em cada parte tem 400, e vou multiplicar por 4, que vai dar 1.600. O que nós fizemos? A gente pegou o valor de 1.200, dividiu pelo numerador e multiplicou pelo denominador. Por que nós fizemos isso? Porque eu não tenho o total. E o que eu sei é que 3/4 equivale a 1.200. Tudo bem? Então, olha só que interessante. Aqui, o 3/4 a gente falou que equivale a 1.200. Eu vou só repetir o que eu fiz aqui de desenho, tá? Então, ó, eu sei que 3/4 equivale a 1.200 metros. Eu quero saber quanto equivale um pedacinho desse aqui, 1/4. Eu vou pegar o 1.200 e vou dividir por 3. Então, ó, a gente encontrou que aqui nós temos 400 para cada parte dessa, para cada quarto, né? Para cada 1/4 desse. Se eu quero o total, que eu quero é 4/4, é o inteiro, é o todo, eu vou pegar os 400 metros, multiplicar por 4 e obtenho, então, 1.600 metros. Tudo bem? Entendido? Vamos passar aqui, que é importante o próximo. Olha só, aqui, vou tentar tirar aqui. Aqui é exatamente a forma prática. No slide anterior, você entendeu o porquê, o que é extremamente importante. Você entendeu o porquê que você está dividindo pelo numerador e multiplicando pelo denominador. Aqui, a gente está calculando de forma muito prática. Eu peguei o 1.200, olha lá, 1.200, dividi por 3, deu 400, 400 vezes 4, 1.600. Essa aqui, de forma prática, esse aqui é o cálculo que você vai fazer. Mas é óbvio que você vai procurar saber o porquê. Por que eu estou dividindo pelo numerador e multiplicando pelo denominador? Exatamente pelo motivo que a gente acabou de explicar, tá bom? Então, eu tenho 3/4, que equivale a 1.200. Eu preciso saber se 3/4 equivale a 1.200, cada partezinha dessa equivale a quanto? Então, eu pego 1.200 e divido por 3. Eu sei que cada parte equivale, então, a 400. Eu quero as 4 partes. Eu multiplico 400 por 4. Tudo bem? Próximo, então, aqui, pessoal. Olha só. Olha aqui um outro exemplo interessante. Eu tenho a Fernanda quer comprar uma pizza que custa R$80. Quanto custa 2/5 da pizza? Aqui, pessoal, eu já sei que a pizza custa R$80. Então, esse é o valor do total da pizza. A pizza custa R$80. Eu quero saber quanto custa 2/5 dessa pizza. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar a pizza, ó, o valor de R$80. Eu vou dividir em 5 partes. Vamos tentar dividir em 5 partes iguais aqui. Será que vai dar certo? 1, 2... 3, 4. A gente ficou meio torto, mas o que vale é a intenção. Então, olha só. Dividimos aqui em 5 partes. Certo? Dividimos aqui em 5 partes. O que eu sei? Eu peguei o 80 e eu dividi em 5 partes. Tudo bem? O que eu preciso saber? Deixa eu pegar aqui. O que eu preciso saber? 80 dividido por 5 dá 16. Então, eu tenho 16 nessa parte, eu tenho 16 nessa, eu tenho 16 nessa, 16 nessa e 16 nessa. Só que eu quero 2 partes dessa. Então, eu vou pegar 16 e vou multiplicar por 2. Eu só quero isso aqui, ó. Só quero esse e só quero esse. Opa! Só quero essas 2 partes. Então, eu vou pegar 16, multiplicar por 2 e eu obtenho
32. Então, ó, eu quero comprar uma pizza que custa R$80. Quanto custa 2/5 da pizza? Se eu chegar lá e falar, não, eu não quero 5 pedaços, eu quero só 2 pedaços. Eu vou pagar em 2 pedaços R$32. Se é que isso é possível, né, gente? Então, olha só, percebam que agora eu tenho o todo, eu vou dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador. Tranquilo, fácil, de boa na lagoa? Meus amores, vamos para o próximo. Que agora, olha lá, probleminhas, agora é com você. Você vai novamente pegar o seu caderno, resolver os 2 exercícios e no momento correto vai fazer a postagem para o professor. Tudo bem? Até a próxima, um beijo no seu coração, espero ter ajudado. Fiquem com Deus.